Irmãos, nós agradecemos a Deus por mais uma noite poder estar na casa do Senhor, para ouvir a sua palavra, ouvir os louvores que exaltam e engrandecem o nome do Senhor. Hoje é mais uma quarta-feira que estamos para aprender juntos, né? É tão bom aprender a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. É melhor ouvir do que falar, porque quem fala tem que responsabilizar pelo que fala. E quem ouve, né? E nós estamos falando um assunto sobre dízimos e ofertas na casa do Senhor. O quanto esse princípio é importante para a nossa vida, o quanto é interessante para a obra de Deus, apesar que nos dias atuais há uma deturpação muito grande com respeito a dízimo, por causa de pessoas que descompromissadas com o dinheiro da casa de Deus, com o dinheiro da obra de Deus, aí quem não tem o problema acaba sendo envolvido como se tivesse o problema, né? Então há uma dificuldade muito grande, mas o que nós trazemos para a casa de Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, está registrado diante do Senhor, está registrado diante de Deus. Então, nós falamos quarta-feira passada sobre Abraão, Jacó, né? Homens de Deus que contribuíram antes da lei. Nós falamos que o dízimo é um princípio antes da lei. Qual foi o primeiro? Nós vimos a oferta de Abel, de Caim, depois a oferta de Abraão, deu o dízimo de tudo para Melquisedeque, e também Jacó, que deu o dízimo de tudo. E o dízimo, todo mundo sabe, vem da palavra décima parte, ou seja, 10% daquilo que Deus nos concede, daquilo que Deus nos abençoa. E hoje, quarta-feira, nós começamos a falar sobre a prática do dízimo antes da lei, e também a prática do dízimo no período da lei e dos profetas. Então, é antes da lei, no período dos profetas, no período da lei e no período dos profetas. Nós paramos aqui. O sacerdote e os levitas eram do sacerdote, né? Os levitas, era exigido fidelidade quanto aos dízimos. Hebreus 7:9. Isso está demonstrado figuradamente através da fidelidade de Abraão. Hebreus capítulo 7, versículo 9, aonde fala da fidelidade de Abraão, né? Você pode aí na sua Bíblia ler, confirmar. É bom a gente ler e confirmar, fazer igual os crentes de Bereia. O Paulo pregava, o Paulo ensinava na igreja, mas os crentes conferiam se o que o Paulo estava falando estava, na verdade, no texto sagrado. Se não tivesse, né? Hebreus capítulo 7, versículo 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Olha aí, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Ou seja, o sacerdote dava o dízimo dos dízimos. Você vê que até o sacerdote que recebia dos dízimos, pagou dízimos. Então, aqui na lei, aqui ainda está na lei, quando Moisés estabeleceu, né, a respeito da contribuição, da devolução daquilo que pertence ao Senhor. No governo do rei Ezequias, o povo foi instruído a entregar os dízimos na casa, ou seja, entregar os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 31, versículos 5 e 6. Segundo livro de Crônicas, né? Está lá, depois de Reis, capítulo 31, versículos 5 e 6 de Segundo Crônicas. Capítulo 31, versículos 5 e 6. Olha aí para você ver, na época do rei Ezequias, que também foi ordenado a devolver o dízimo à casa do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os 6. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. Olha aí para você ver, irmão, na época do rei Ezequias, a Bíblia nos fala que eles trouxeram, além do dia, trouxeram o quê? Primícias. O que é as primícias? Era a primeira das colheitas que o povo colhia, o trigo. Você pode ver que são várias coisas que o trigo, o mosto, o azeite, o mel,
de tudo que produzia no campo, eles traziam as primícias. As primícias é os primeiros frutos. Né? Não é aquele negócio que a gente fala assim, tem gente que fala assim, ó, pastor, eu não vou dar o dízimo, não, porque não está sobrando. Aí eu te pergunto, o dízimo é sobra ou é as primícias? Hã? Primícias. Primícias. Porque se a gente for olhar em sobrar, vai sobrar. Todo dinheiro que entrar, você gasta. Nunca sobra. Então, o povo trazia as primícias. Do mosto, trazia do azeite, do trigo, do mel. Além de toda a novidade do campo, tudo que produzia no campo, o povo trazia. Além do mais de trazer as primícias, está aí no finalzinho do versículo 5. Também os dízimos de tudo, que trouxeram em abundância. No 6, os filhos de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram o quê? Os dízimos das vacas, das ovelhas, os dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram o quê? Muitos montões de dízimos que trazia a casa do Senhor. Né? Traziam a casa do Senhor. Eu fico imaginando assim, naquela época havia muita abundância de colheita. Mas você sabe por quê, irmãos? Porque o povo era o quê? Grato, era temente e era grato a Deus. Jesus ensinou lá no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo 34 ou 35, vai dizer assim, Jesus ensinou assim, mais bem-aventurada coisa o quê? É dar do que receber. Não é gostoso você ter para dar do que você receber? E é dando o que se recebe. Quando a pessoa, não, o que a pessoa não pode é entregar o dinheiro dela com dó. Ela pega, mas 220, eu vou tirar 20. Aí põe no envelope, é muito ainda, vou tirar 50. Mas daqui a pouco é nada lá, ué. E sem contar aqueles que ainda dizem assim, não tem dar o dízimo não, que é essa miséria de salário que eu ganho. O que ele fez? Amaldiçoou o seu dinheiro, amaldiçoou o seu salário, amaldiçoou o seu suor. Seja pouco, seja muito, louvado seja o Senhor. É uma miséria aqui. Eu tenho que pagar a farmácia, tenho que pagar, só tenho que pagar aquilo, e não vai sobrar não. É uma miséria que eu ganho. Então a pessoa nunca vai fazer nada. Ele nunca vai fazer nada, por quê? O dinheiro dele é o quê? Uma miséria. É uma miséria. Mas aqui o povo não tinha aquele negócio, irmão. Nós só vamos ver lá na frente, no livro de Malaquias, que o povo começou a ficar com um couro grosso, não levava as primícias, não, levava os animais defeituosos. Levava animal manco, animal cego, que levava para o Senhor. Isso aqui é de Deus. Aí aquilo lá nem andava. Não enxergava, esse é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é do Senhor. Assim, às vezes, também somos nós. Queremos trazer o imperfeito para Deus. Nós queremos trazer, às vezes, o pior para Deus. Né? Essa nota aqui, eles não pegam no comércio, não, mas lá na igreja pega, eles não sabem quem pôs. Será que está certo isso, irmãos? Essa nota aqui está sem série. Ou essa nota está falsa. Nós fomos vítimas aqui uns tempos. De pôr, pessoa pôr. Você entendeu? Pô, às vezes, a minha oferta, eu vou dar R$2, eu vou dar R$1, você me volta um. Dá R$2, você me volta um. Olha aqui a oferta. Então, irmãos, na época do rei Ezequias, o povo trazia a casa do Senhor. O versículo 6 aí fala das vacas, das ovelhas, dos dízimos, das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram muitos montões. Vamos mais. Neemias, que foi um reformador, Neemias que fez a reconstrução dos muros, também. Capítulo 13 de Neemias. 13. 11 e 12. Neemias, depois de Esdras. 11 e 12. Neemias 13, 11 e 12. Então entendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E... Isso. Veja aí, irmãos. Nos dias de Neemias. Olha o que a Bíblia diz. Então, entendi. Então, contendi. Eu tive que contender. Por que eu tive que contender? Aí ele vai dizer, eu contendi com os magistrados e disse, por que desamparou a casa de Deus? Por que ele falou isso? Porque eu vou te desamparar da casa de Deus. Irmãos, sabe o que é isso? É porque todo mundo parece que combinava, nós não vamos dar o dízimo, não. Aí, quando eu deixo de contribuir, de devolver o que é do Senhor, eu estou fazendo o quê? Eu estou desamparando o quê? A casa de Deus. A casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus tem manutenção para fazer. Igual tudo que nós temos é alugado. Tem aluguel, tem energia, tem água, tem zeladoria, de quando tem que fazer alguns reparos de som e tantas coisas mais. Sem contar o atendimento que faz no campo, que faz nas congregações e tudo mais. Tudo isso. Então as pessoas deixavam. Aí a Bíblia diz que Neemias, eu contendi com os magistrados e disse, por que desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e restaurei no seu posto. Aí vai dizer, então todo Judá trouxe o quê? Os dízimos. Do grão, do mosto, do azeite, aos celeiros. Por quê? Porque faltava.
Os sacerdotes, os que trabalhavam na obra, os que trabalhavam na reconstrução, precisavam do quê? De alimentar, de comer, de vestir. Né? Aí um para, aí o outro para, aí o outro para. Irmãos, para você ver, nós fizemos um levantamento, nós temos aqui aproximadamente 45% que contribui com a obra de Deus. E onde estão os outros 55%? Assistindo os outros contribuir para a obra crescer. Se todo mundo fizesse igual fez aqui nos dias de Neemias, nos dias em que eram falado a eles, irmãos, o trabalho era outro. O trabalho era outro. Então Neemias teve que compreender, gente, vocês estão fazendo o quê? Olha o que vocês estão fazendo com a casa de Deus. Vocês estão desamparando. Irmão, nos dias de Ageu, o povo desamparou a casa de Deus, cada um foi cuidar dos seus negócios. Cada um foi gastar com seus bel prazer e deixou a casa de Deus. Aí Deus falou, você quer saber uma coisa? Você pode ler lá no livro de Ageu, capítulo 1, capítulo 2. Eu vou fechar o céu. Esse povo vai semear muito e vai colher pouco. Vai cobrir, mas não vai aquecer. E o que receber salário, recebe salário no saquetel ou num saco furado. Por que ele falou do saco? Qual é o lema do saco furado? Você põe em cima, cai embaixo. Olha, meu dinheiro sumiu. E não paguei nada. Você já viu o que eu falei pra você? Nossa, meu dinheiro sumiu tudo. Eu não sei, eu não paguei nada, estou devendo, o dinheiro sumiu. Você entendeu? É dessa forma. Aí a pessoa faz assim. Aí o outro vem e conta um testemunho. Eu ganhei um salário mínimo, fiz isso, fiz aquilo, mas esse irmão também mexe com outra coisa. Ele está mesmo, está mexendo com Deus. E quem mexe com Deus é o quê? Abençoado. Abençoado. E às vezes, irmãos, é porque tem as pessoas que vai pelo que os outros falam, vai pelos que os outros dizem. Você sabe que é mesmo? Tinha pensado, eu vou levar oferta na igreja, não, tinha para mim comer uns lanches no final de semana, comer uma pizza e tudo, ó. Vamos. Ué. Você entendeu? Então, nos dias de Neemias, a doutrina bíblica dos dízimos e oferta é ensinada pelo profeta Malaquias. Malaquias 3, 7 e 12. É aí que o povo embirra e diz que os dízimos é da lei, que os dízimos foi abolido, que os dízimos é isso. Mas desde Gênesis até Malaquias, Deus vem falando. Aí depois no novo, pastor, também Jesus falou sobre os dízimos. Jesus não mandou ninguém parar de contribuir. Jesus não mandou ninguém parar de dizimar. Não mandou, não. Ele falou, você tem que fazer essas coisas, contribuir, ofertar, sem omitir o quê? As outras. Então, Jesus não aboliu. Como que, se ele tivesse abolido a lei, mas cumpriu a lei, o dízimo não está na lei. Ele está na lei, ele é antes da lei. Aonde, qual lei que as pessoas começaram a contribuir? A lei do coração. A lei do coração. Como é que Abel ia tirar das primícias, das melhores ovelhas que ele tinha? Como que Abraão ia tirar do melhor que ele tinha e dar para Deus se ele não tinha ouvido a respeito disso? Então, brota aonde? De um coração fiel e de um coração grato a Deus. Olha o que diz aí, Malaquias, capítulos 3, versículos 7 a 12. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim. Só 12. Olha aí, irmãos. Malaquias está dizendo, desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai vós para mim e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? Nós temos que tornar como? Ao Senhor. Mas vocês me abandonou desde o dia dos vossos pais, desde o dia dos patriarcas, dos profetas, vocês me abandonaram, vocês desviou. Mas como havemos de tornar? Aí ele diz, roubará o homem a Deus? Uma pergunta, roubará o homem a Deus? Aí ele responde, todavia vós me roubais. Ele pergunta, no quê? Te roubamos como? No quê? Aí ele fala no quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Irmãos, para você ter uma ideia, né? Você trabalha 30 dias, você trabalha 365 dias no ano. Se você passar de um limite X,
você tem que pagar imposto de renda. O imposto de renda, né, acaba sugando muito. E às vezes a pessoa fala, mas Deus não precisa de dinheiro, devolver 10% para quê? E aqui o povo deixava de levar. Irmão, e quando o povo deixava de levar na casa do Senhor o que era do Senhor, o que acontecia? A obra paralisava. Por quê? Porque o sacerdote precisava de comer, de beber, de alimentar. A obra precisava de manutenção. Precisava de azeite, precisava de várias coisas para manter a obra. Aí quando as pessoas deixavam, pastor, mas a Bíblia fala assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é do Senhor. Mas a igreja é do Senhor e o povo também é dele. Só que o que é nosso, o que é de muitos crentes, não é do Senhor. A pessoa tem dificuldade. Pra você ter uma ideia. Aqui, ó. Uma Bíblia. Está aqui. 90, 80, mas 100, 120. Quanto que é uma Bíblia, irmão Rob? 120. Misericórdia. Misericórdia. Meu, boa. Tem caro. Aí a pessoa vai lá, compra um negócio, irmão, que nem precisa. Nós temos mania de comprar coisa, e depois você entui lá para o quintal, põe lá, nem usa. Quanto que custa? 250. Nossa, da hora. Peraí, a Bíblia tem caro. E uma coisa supérflua, da hora. É igual quando, irmão, tem crente da igreja que na hora da oferta, que vai tirar a oferta, que vai tirar a dízimo, ele fica tão espiritual, ele vira crente na hora da oferta. Ele vira crente. Como, pastor, que ele vira crente? Ele fecha o oi, a salva passa o que passa, ele abre. Já foi. Já foi por pouco. Você entendeu? Ué. Aí o que ele está fazendo? Está agradando o Senhor. Malaquias fala, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí ele vai dizer, vocês são amaldiçoados com maldição. Isso aqui, irmãos, é uma realidade. Eu vou te falar para você uma realidade. Eu falo que aconteceu comigo na época que eu era jovem ainda. Não era, eu já tinha casado, mas era jovem. Aí o que acontece? Eu me embananei com um negócio lá e falei, não, esse mês eu não vou devolver para o senhor, não. O mês que vem eu vou fazer bastante hora extra, aí eu pago, devolvo os 2 meses. Irmão, o negócio foi fazer uma bola de neve. Eu fui parar no hospital, fiquei internado 16 dias. E o valor que eu gastei era o valor que eu tinha deixado de devolver na casa do Senhor. A maldição sois? É Deus que amaldiçoa? Não. Deus não amaldiçoa ninguém, irmãos. É nós mesmos que atraímos maldição para nós. É nós mesmos. Você acha que eu vou tirar da boca para encher barriga de igreja, de pastor e tal? Para mim, o problema é o mistério de Deus na nossa vida, né? Então, Malaquias ele fala, com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação estava fazendo assim. Aí o Senhor falou assim, faz o seguinte, trazei o quê? Todo dia, na onde? A casa do tesouro, a igreja, na casa do Senhor, trazei. Naquela época eles traziam cereais, eles traziam do gado, traziam tudo. Agora hoje, todo mundo trabalha, vai trazer o quê? Hoje é moeda de espécie, hoje antes não era tudo na bacolha, 10 sacos de arroz, era uma da casa do Senhor. Entendeu? Era dessa forma. Pensa bem, o abacate lá em casa deu 3 caminhões, vim trazer daqui na porta da igreja aqui, abacate, abóbora. Você entendeu? Não, hoje todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu serviço, tem o seu salário. Você pode abençoar a obra de Deus, pode abençoar a obra do Senhor. Aí ele diz, trazei a casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento. Aí tem gente que fala assim, está vendo? É para ter mantimento. É para manter, é para ter mantimento, para ter comida, para ter alguma coisa. Mas não, a casa do Senhor, vamos supor, hoje, você pensa bem, se todo mundo fosse fazer igual o povo fala aqui no Antigo Testamento, trazer de abóbora, aí você traz abóbora, melancia, e traz aqui, ó, o tesoureiro. Aí vai chegar lá na CEMIG e falar assim, eu vim pagar a conta de energia, vai lá na Copasa, eu vim pagar a água. Tem 30 melancia fora, 40 abacate. Não tem jeito. Cada tempo é um tempo. Vai mudando, muda. Se daqui uns dias Deus começar a dar, é lógico, eu estou falando, se Deus fosse fazer isso, mas não fazer porque o crente desvia. Ele falou assim, ó, você vai cavar lá no seu quintal, você vai achar ouro. Aí você começa a achar pepita de ouro, barro de ouro,
Aí você vai trazer o que para a casa de Deus? Ouro. Ó, deu 1 quilo. Deu 1 quilo. Você entendeu? Então, às vezes as pessoas, sem contar aqueles que retêm, né, parte. Aí vai dizer, trazei um dia na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha, fala comigo, na minha casa. Na casa de Deus, para que haja, se não trouxer os dias, tem energia. Você tem jeito de chegar só de, eu vim aqui porque esse mês não vai dar para pagar energia, porque não entrou dízimo na igreja. Não dá para segurar uns 3 meses, dá para segurar. Não. Venceu o prazo que é determinado por eles, amanhã está ali, ó. Aí vai no banheiro, não tem descarga, porque não tem água. Não tem jeito de falar, não vai ter culto. Por que não vai ter culto? Porque cortou a luz da igreja. A água também, cortou a água. E não tem jeito de andar no campo, pregar, não tem jeito de ir nas congregação. Como é que vai? Tudo isso. Então, às vezes, tem gente que, quando a gente fala de Deus, fala de oferta na igreja, pensa que é para a gente, irmão. Não, é para a obra de Deus. Nós temos igreja para fazer, nós temos igreja para construir, temos terreno para pagar, começa a somar na porra do lado para você ver. Aí um para. 150 para aqui, o outro para ali, nós fizemos uma conta por dia. Elas puderam, nós colocamos sobre um salário, deu mais de 6 mil reais que não contribui. E trabalha. Aí o que acontece? A obra desfalca. Mas não, a pessoa prefere dar ouvido para os falsos profetas, para os falsos ensinadores, que estão aí, ó, né? Enchendo a cabeça das pessoas. Eles não pedem dinheiro, mas pedem pix. Não precisa de dinheiro, não, mas se Deus me revelou aqui, se você quiser, entra aí, entra no privado aí, que eu vou te revelar o que é. Mas antes faça um pix, qual é a sua idade? Eu estou com 55, então faz 55 reais. Você entendeu? Aí ele diz, para que haja um mantimento na minha casa. Depois faz o quê? Aqui que eu gosto, irmãos, é um detalhe. Aí você faz tudo em uma casa do tesouro para que haja mantimento. Depois, faz o quê? Fazer prova de mim. Você vai fazer a prova antes de trazer ou depois que você trouxe? É depois que você trouxe. Você tem que trazer primeiro. Porque se Deus fizer antes, você não traz. Aí aqui pode ver o texto aí, ó. Trazei todo dia na casa do tesouro para mantimento. E depois você traz, e depois você faz prova. Tem gente que faz prova. Deus, o senhor abrir as portas para mim, eu vou ser fiel nos dias, nos ofertas. Aí Deus vai escancar a porta. Ganhava R$1.500. Aí Deus abre a porta e ganha 5 mil. Os 2 primeiros, 3 meses, 4 meses. Ó, Deus abre a porta aqui, ó. Quentão. Aleluia! Aí passa uns dias. Cai para 350. Cai para 200. 100. Depois 50. Depois, pega para quem tem. Tudo isso, irmãos, acontece. Às vezes o que a gente está inventando, a gente brinca, mas não é, a gente vive isso. A gente vive isso. Agora, se a pessoa ganha 2 mil reais, é dízimo, é 10%, quanto que era? 200. Aí a pessoa traz 100, é dízimo? É dízimo ou não? Não, é oferta. Porque o dízimo é o valor X. Por isso que as pessoas falam, eu não sei o que está acontecendo, eu sou fiel. Você é meio fiel. Eu sou meio fiel. Né? E tem meio fiel. Ou você é fiel inteiro, ou você não é nada. Sem contar que ainda tem uns que pegam umas notas encardidas. Em vez de passar lá, para outro lá, não. Lá para a igreja. Vem com aquela nota que dá até medo. Vai ser com o boi mastigou. Então, irmãos, veja bem. Depois fazer prova de mim. Diz o Senhor. Se eu o quê? Não abrir as janelas do céu. Ele não vai abrir a porta. Tem gente pedindo para Deus abrir a porta. Deus vai abrir o quê? A janela. Veja aí, irmãos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. E por causa de vós, isso aqui é nos dias dos profetas, por causa de vós, o que ele ia fazer? Repreenderei o devorador. Irmão, quando o devorador entra no carro, o devorador entra na roupa. Não, na roupa não entra. Você está lá com uma roupa bem chique mesmo. Atrás, você entra lá no seu guarda-roupa, você não vê. Quando você vai vestir a roupa, está lá. Aquela picadinha, né? Mas não é possível, perdi uma camisa novinha. O meu carro, do nada, ele fundiu, ele não estava fumando. Hein? Do nada. Você está andando na rua, o carro sorta a roda. Aconteceu isso com um irmão. Esse dia, graças a Deus, não estava no carro. Eu não fui nesse dia. E bateu na porta num portão de um camarada, irmãos. Que queria matar ele, o camarada. Queria matar o irmão. Mas toda vez que ele ia contribuir, esse mês não sobrou não. Quer dizer, sempre de Deus vai embora, e o nosso fica. Por causa de vós eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo,
não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todo mundo, todas as nações chamarão bem-aventurado esse povo. Porque Deus cuida, irmãos, da nossa vida. Deus cuida. Você pode estar passando a maior prova, a maior dificuldade. Deus é fiel para providenciar, para abençoar. Então, nos dias de Malaquias, nos dias do profeta Malaquias, o povo estava negligente quanto à fidelidade na entrega dos dízimos das ofertas na casa do Senhor. E o profeta ordenou tal atitude, dizendo que eles haviam desviado dos estatutos e mandamentos do Senhor. Então, estava negligenciando. Estava sendo negligente. E, às vezes, irmão, eu sei, a Bíblia diz assim, aquele que sabe que tem que fazer o certo e não faz, o que ele comete? Pecado. Eu sei que tem que fazer e não faço. Né? Eu sei que tem que fazer e não faço. Depois ele diz, Malaquias coloca claramente que o povo da sua época estava roubando a Deus. Malaquias foi corajoso. Né? Hoje você fala isso aqui, você vai apanhar. Malaquias, a Bíblia, através dos profetas, mostra que a negligência, o esquecimento e a infidelidade em relação à prática de entregar os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Olha aí, Ageu 1:6. O livro de Ageu é meio difícil de achar, porque ele é pequenininho, está no meio dos pequenos. Ageu. 1:6. Está aí, irmãos, entre Gênesis e Apocalipse. Antes de Zacarias. Mais fácil. Pode. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Olha aí, veja bem, nos dias dos profetas, a negligência da contribuição na casa do Senhor, aí o profeta Ageu fala, olha, vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês jogam muita semente, planta muito, mas colhe pouco. Comeis, mas vocês não satisfaz o apetite. E nós estamos vivendo isso, irmão. Nossa, tanto que o ser humano come nos dias de hoje, já levanta comendo, 10 horas come, 11 horas almoça, de tarde toma café, de noite come, e está sempre com fome, é um insaciável. Misericórdia. Aí ele diz, bebeis, mas não saciais. Vestivos, mas ninguém aquece. E o que recebe salário? Recebe salário num saquetel furado. Ou seja, é o que eu disse agora há pouco. Tem gente que sai, às vezes arruma até briga em casa. Quando chega em casa, ele já sai do serviço. Hoje está mais fácil, né? Hoje, primeiro você recebia, vinha subir na rua e deixar o dinheiro na loja. Hoje não, manda pix, manda coisa, bem mais fácil. Mas pensa bem, o marido chegar em casa, a mulher está esperando e para de receber. Depois vai comer uma pizza, vai comer um lanche. Aí chega em casa, recebendo salário no saquetel furado. Bem, recebeu? Aí você sabe, né? Quando pergunta já muda. Recebi. Mas não deu para nada. Não deu para nada. É uma miséria. Eu paguei tanto lá não sei na onde, paguei tanto lá não sei. Mas não adianta, irmão. Não adianta. Principalmente para quem conhece Bíblia, para quem conhece a palavra de Deus, para quem se envolveu com Deus. Não tem como fugir. Não tem como. Não tem como. Ah, pastor, mas tem igreja que sobrevive sem dízimo. Sem dízimo. Não devolve dízimo. Mas quando vai pedir oferta, a facada é grande. Você paga o dízimo da vida inteira, numa só. De 10 anos você paga num dia. Você entendeu? Então, que recebe salário no saco furado, dá para nada, vai andando e vai caindo. Toma aqui o seu dinheiro. Quanto que deu aí? Farmácia. Principalmente farmácia, meu, o devorador, meu Deus do céu, devora, tu deixa pessoa sem roupa. Misericórdia. É terrível. E nós temos que agradecer muito a Deus, porque Deus tem fechado para nós. Porque você imagina bem. Não vou dizer assim, quando você vai chegando a uma certa idade, começa a aparecer os IT, né? Aí você começa a gastar, pressão, como é que chama? Não vou nem falar não, que é um caminhão de problema, de doença, de enfermidade. Mas você começa a gastar. Mas na sua vida, você pensa bem, você vê, quantas vezes você vai na farmácia e gasta? Nossa, eu paguei mais de R$1.000 na farmácia. Uma vez, eu já contei isso aqui, eu comprava numa farmácia e falava assim, olha pastor, o senhor compra só shampoo aqui, alguma coisa assim. O senhor não compra remédio mesmo, ué? O senhor compra em outro lugar? Eu falei, não compro nem aqui nem em outro lugar. Mas o senhor não toma remédio? Não. Deus fechou a farmácia para mim. Fechou mesmo, os meninos tudo, graças a Deus, na época. Olha, bênção de Deus. Você pensa bem para você ver. Deus é fiel. Nós que somos infiéis, nós que somos negligentes. E aqui nesse dia aqui, todo mundo abandonou a casa de Deus. Cada um foi cuidar dos seus negócios. É igual hoje. Sabe, cultor, não vou não, tem um churrasquinho na casa do irmão. Fala, pastor, eu não vou não. Hoje é ceia, mas não vai dar para mim não, porque fulano vai fazer um aniversário na hora da ceia. Eu não vou no culto não. Eu quero só ver, irmão. Eu estava aqui orando aqui hoje, o Espírito de Deus falou comigo. Tem muita gente que está deixando de vir para a casa de Deus. Vai sentir saudade de uma quarta-feira e de uma sexta-feira na casa de Deus. Porque aquele Pedro, Tiago e João, que toda quarta e sexta está na casa do Senhor, foi embora. Deixou essa terra. Deus falava comigo. Eles vão sentir falta, Elias. Eles vão sentir falta desses dias aqui, eles vão querer. Mas o meu povo já não está mais aqui.
Está lembrado da pandemia? Que uns dias antes de acontecer, Deus falou que tinha gente que queria ir na igreja e não ia poder ir mais. Passou alguns dias. Isso foi em dezembro. Quando chegou janeiro, fevereiro, começou a pandemia e a igreja fecha. Nós ficamos 100 dias aproximadamente com a igreja fechada. Então as pessoas estão achando que nós queremos fazer número, que nós queremos fazer amontoão de pessoas. Não. O que nós queremos é que cada um chegue ao pleno conhecimento da verdade e esteja pronto e preparado para o arrebatamento da igreja. É isso. Mas pessoas, eu vou no culto, não, domingo tem, eu fui domingo. Domingo eu fui. Aí tem, domingo agora que vem eu não vou não, porque domingo passado eu fui. Aí de 15 em 15 dias, depois de mês em mês, depois meu filho, some. Não. Você vai na igreja, você tem que dar oferta, você tem que dar tesouro. Prefere sofrer do que vir para a casa de Deus. Então, o povo deixou, cada um foi fazer. Cuidar da sua casa, fazer as suas casas chiques. Todo mundo ajuda lá, fazer minha casa, ajuda, viu, furar lá para fazer. E deixou a casa de Deus, que era para reedificar a casa do Senhor. Então, vocês vão deixar a minha casa? Fechar o céu? Vocês não vão prosperar. Vocês não vão prosperar. Porque quem faz chover é Deus. Esses dias vai fazer chover num país aí, destruir o país. Faz. Só Deus tem poder para mandar chuva, irmão. Vamos mais. A finalidade do dízimo do período do Velho Testamento. No período do Velho Testamento, o dízimo tinha finalidade específica determinada por Deus. Qual era a finalidade do dízimo? Quando trazia no Antigo Testamento, tinha finalidade. Era para alguma coisa. Já era determinado. Vocês vão trazer os dízimos que eu digo para isso. Eu fico vendo, irmãos. Naquela época, o gado deles multiplicava, Zezinho. A fortuna deles multiplicava. E não precisava de fazer campanha de 7 dias para Deus abrir porta, para Deus fechar porta, para Deus. Não! Era só na fidelidade do Senhor, o gado deles aumentava. Você viu o que Deus fez? Como é que chama lá? O Jacó. O Jacó que teve o salário dele alternado umas 10 vezes pelo seu sogro Labão. Deus deu uma tática para Jacó. E Jacó usou a tática que Deus deu. Jacó saiu rico lá das terras do sogro. Não, as malhadas vai ser minha e só a rede é sua. Aí nasceu só a malhada. Aí Deus, eu estou contigo, Jacó. Foi lá descalço com a vara de amendoeira e deixou as ovelhas vinham para poder beber água. E depois coabitava lá o casal. Gerava, nascia só salpicada, só manchada. E Deus tornou Jacó rico. É isso que Deus faz. Eu falei quarta-feira passada, Isaac semeou na terra e colheu o cêntuplo, 100 vezes mais do que ele colheu. E outro, irmão, a gente tem que fazer isso, não é fazendo barganha com Deus não, viu? Ó Deus, eu vou fazer isso, mas o Senhor faz isso para mim. Deus não se vende, Deus não se compra, e Deus não faz catira. Deus não faz barganha. Eu vou fazer porque eu quero ser grato ao Senhor, meu Deus. Eu vou fazer porque o Senhor tem me guardado, tem me protegido. E às vezes nós somos provados pelo Senhor, irmãos. Somos provados pelo Senhor. Eu já vi pastor, já vi irmão, aconteceu até com a gente também já, de Deus às vezes nos provar com algo. Eu fui provado com compra, com cesta básica, na primeira cidade nós pastoreamos, de dividir o que eu tinha com um irmão e ia acabar nós dois. Nós ficávamos os dois no meio do caminho. Não ia chegar até no fim do mês. Só que Deus é assim, ó. O que você faz para Ele, você está fazendo para mim. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito dia. Tem coisa que você está semeando agora que você vai colher lá na frente, porque Deus sabe que lá na frente você vai precisar. Você não vai colher hoje. Assim também é na casa de Deus, irmãos. É na casa do Senhor. A finalidade. Primeiro, manutenção do ofício do sacerdote do culto divino. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Levítico, terceiro livro da Bíblia. 6, versículo de número 12 e 13. Então vamos lá. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem os holocaustos, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Olha aí. Era para manutenção do ofício do culto divino, que era trazido dos dízimos. Porque o sacerdote, ele tinha serviço secular. Os levitas que tomavam conta da casa do Senhor tinham serviço secular? Não. O trabalho deles era a obra de Deus. Então, eles comiam do que entrava na casa de Deus. E todo dia de manhã, olha o ofício do sacerdote. Todo dia de manhã, ele ia cedo, entrava lá no altar, né? E fala, o fogo, pois, arde sobre o altar, e arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E para o fogo manter aceso, o sacerdote tinha que ir lá e remover o quê? A cinza. Remover a cinza. Tirava a cinza para fora. Para o fogo não apagar. O fogo não podia apagar. E todo dia ele estava ali constante. E não era só um, não, irmão. Tinha vários turnos que trabalhavam na casa do Senhor. E eram sustentados pelo que entrava. Os levitas, os sacerdotes, a tribo de Levi, é uma tribo que o sacerdote não tinha herança. Eles não possuíam herança.
A herança deles era quem? O Senhor. A herança dos levitas, a nossa herança é o Senhor. A gente vê hoje as pessoas enricando, as pessoas tendo aí milhões e milhões, né, de fazenda, milhões e milhões de casa e de carro e tudo mais. Para quê? Você entendeu? Para servir para os outros, falar mal, ainda sobra para a gente ainda. Para você ter uma ideia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Barnabé era um levita. E ele tinha uma herança. Como os levitas não podiam ter herança, o que Barnabé fez? Vendeu a herança dele e doou para quem? Para quem? Para a obra. Antes de Ananias e Safira, quem começou com isso foi Barnabé. Aí eu não queria ter herança. Vou vender e vou depositar na casa do Senhor. Vou vender e vou depositar na casa do Senhor. Era assim que fazia. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão ajuntando tesouro na onde? Na terra. E o tesouro na terra, o que acontece? A traça, né? A ferrugem da traça, e ainda tem mais quem? Os ladrões, 3 tipos, que rouba. Então, nós vemos aqui que o sacerdote, todo dia de manhã, fazia o ofício do templo. Todos os dias removia a cinza do altar e mantinha o fogo aceso. E outro, irmãos, sem contar para vocês, os irmãos têm uma ideia. Mas o que fazia? Não podia faltar azeite nos candelabros, que era aceso. Não podia faltar, tinha que estar tudo em ordem. Era ele que preparava o quê? O culto. Para o culto acontecer. Eles não deixavam para a hora, não. Gente, os irmãos estão chegando, gente, vamos arrumar aqui. Não, eles já faziam o quê? Pensa bem, para os irmãos terem uma ideia. No dia da ceia, pensa bem. Se pegava, pastor, vou arrumar a ceia na hora do culto. Aí os irmãos vão cultuar, os irmãos vão ficar vendo eles fazer o quê? Mexer na ceia. Todo mundo olhando. Então, era dessa forma, eles trabalhavam assim. Chegavam no tempo deles, o sacerdote ia lá, isso aqui é a sua porção, isso aqui é a sua porção. Entendeu? E eles alimentavam, eles comiam, a família comia, os filhos, todos. Então, irmãos, é muito importante, ainda mostra, para encerrar, manutenção do sacerdote, né? O fogo tinha que estar aceso sobre o altar do holocausto, dia e noite. E cabia aos sacerdotes, levitas, não deixar o fogo no altar do holocausto apagar. Existia causas, motivos capazes de levar o fogo do altar do holocausto a se apagar. Qual eram os motivos? Quando o altar do holocausto apresentava rachaduras ou quebrava-se. Quando o sacerdote dormia. Quando faltava lenha. Quando as cinzas da lenha aumentavam e não eram retiradas. Aí o fogo podia apagar. Por isso que ele ganhava para aquilo, ele vivia daquilo. Então, ele tinha que reparar o altar, está trincado, não está, porque senão vai apagar o fogo, ou vamos remover a cinza. Não podia faltar o quê? Lenha. Tem um versículo aqui em Provérbios que fala, não havendo lenha, o fogo apaga. Não havendo, faltando lenha, o fogo apaga. E aqui ele diz que o fogo arderá. O que é continuamente? Sempre, dia e noite, noite e dia. Noite e dia. E aqui trazendo para os nossos dias, isso aqui, no lado espiritual, esse mesmo fogo tinha que estar, hoje tem que estar no altar de quem? De cada um de nós. O fogo, é assim, Deus derrama a palavra para o sacerdote, para quem for pregar, para quem for militar, derrama a palavra. O sacerdote manda para lá. O fogo mantém aceso. Agora, se tiver um problema, se tiver um dos, como se diz, lá do candelabro, um dos canudinhos entupido, o fogo apaga. Então nós recebemos. Se aqui estiver entupido, não vai para lá. Não vai para lá e não vai para lá. É incrível. Não vai. Aí todo mundo fica sem entender. Gente, Deus não fala mais, não estou ouvindo a voz, não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada, porque tem alguma coisa. Você entendeu? O fogo está apagando e o azeite não está passando. Né? Por isso que o sacerdote, aqui no tabernáculo, ele tinha o quê? Uma espivitadeira. O que é isso? Sabe o que é espivitadeira? Uma tesoura. A espivitadeira servia para tirar o quê? O pavio queimava. Quem mexeu com lamparina aqui sabe disso. Nós fomos criados com lamparina. Aí quando o pavio queimava, que ficava aquele pouquinho, se for ficar pequenininho, aí minha mãe ia lá, pegava a tesoura e puxava tirava o torrão que estava ali, e puxava o pavio, o fogo. Seguia de novo. Eu estou achando não. Deus vai pôr a espivitadeira para funcionar. A tesoura. E não é fogo de pai, não, irmão. Estou cansado de fogo de pai. Se nós quer ser humano, já está cansado de fogo, você imagina Deus. Fogo de pai é aqui, esse de domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vaza. Aí chega no domingo, vaza. Eu não estou acreditando muito mais, não, irmão. Apesar que eu nunca acreditei muito mesmo. Porque a gente tem discernimento de Deus, tem coisa que não dá para engolir, não. Não dá para engolir. Aí tu vai pegar a tesoura e vai fazer assim, Não, você não. Tá pagando, né? Aí é de verdade. Aí é de verdade. Então essa era a função que o sacerdote tinha. Ele ganhava, né, da causa do Senhor. Os dias não tinham essa finalidade. Depois nós vamos ver, tinha outra finalidade. Nós vamos ver aqui, manutenção do serviço do tabernáculo, lá tem a congregação. Irmãos, que Deus abençoe as horas que se passam. Deus continue abençoando. Em nome de Jesus.